Estamos quase acabando o meu sketchbook. Fiz esse desenho aqui e gravei. Aí, hoje eu tava sozinho, acabei desenhando esse homenzito, rapazito aqui. Falta só uma página para eu finalmente poder começar o sketchbook novo que eu comprei. O que será que eu desenho aqui? Talvez é um bom momento para eu estimular as pessoas, que me assistem a me dar uma ideia do que desenhar aqui. Alguém aí joga aí 3 palavras que eu vou desenhar aqui, algo relacionado a essas 3 palavras juntas. E eu adorei desenhar esse poste. Nunca tinha desenhado um poste na minha vida, mas eu gostei. É isso. E acabamos. Tem essas daqui, mas essas eu não vou mexer não, porque chega deste sketchbook. Muita história aqui, muitos anos tentando desenhar nele. E esquecendo dele, e lembrando dele. E de um tempo pra cá que desenhei bastante. Enfim, se vocês acharem legal, uma hora eu faço aqueles vídeos que as pessoas mostram os desenhos um por um. Eu acho legal. Enfim, boa noite. Bom dia, grupo. Como é que a gente tá? Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem. Finalmente arrumaram o teto da minha casa, então vai parar de chover aqui dentro quando chover. Finalmente, graças a Deus. Vale a pena esperar, com paciência, tudo dá certo no final, né? A gente não reclama muito, a gente desabafa e aí no final tudo se resolve. Pra finalizar este vlogzito, eu vou trabalhar e aí depois vou gravar a gente fazendo a primeira página do meu sketchbook novo. Gravei um vídeo pintando as últimas páginas, gravei um vídeo fazendo uma tour pelo meu sketchbook e agora a gente vai fazer a primeira página neste vídeo, fechou? Então vamos lá? Eu disse que a gente ia fazer a primeira página, mas, como geralmente eu faço aqui, vou queimar um pouquinho de língua porque nós não faremos a primeira página, nós faremos a contracapa. Eu quero contar para vocês como que eu cheguei na ideia de fazer essa contracapa, porque eu quero que esse sketchbook, diferente do meu primeiro, ele tenha um sentido mais artístico, que ele caminhe comigo pelo meu caminho de aprendizado artístico mesmo. Eu acredito que eu não vou parar de fazer arte como eu paro de tempos em tempos, porque desenhar tem me deixado vivo, tem me dado muita alegria e tem sido momentos realmente prazerosos. E com base nisso, eu
idealizei que esse sketchbook vai ser uma espécie de diário artístico mesmo, que tudo que eu quiser aprender, que tudo que eu ver, que referências que eu ver, eu vou colocar aqui para que ao final do ano ou quando eu terminar ele, eu consiga acompanhar a minha trajetória artística mesmo de aprendizado, né? Com essa ideia em mente, o que eu queria colocar nessa contracapa seria alguma coisa que significasse algo para mim, porque como o caminho de arte ele é muito vasto, a gente pode caminhar e andar para vários lugares. Eu não sou um estudioso, né, de artes plásticas, então eu não posso contar para vocês histórias da arte aqui, né? Nem se eu pago para isso. É, mas eu queria, de alguma maneira, encontrar um tipo de desenho que fizesse sentido para mim. E, enfim, o meu antigo sketchbook, o meu primeiro sketchbook, uma das últimas páginas eu acabei desenhando um poste com alguns fios e tal. E quando eu desenhei ele, eu gostei tanto. E aí no dia seguinte, uma amiga minha, que por um acaso ela mora em Goiás Velho, uma cidade bem antiga aqui de Goiás, e ela tira foto de postes de energia e de luz em Goiás Velho como uma intervenção artística. E as fotos delas são maravilhosas. No mesmo momento, eu pensei que eu queria desenhar aqueles postes em algum momento, que fosse nas folhas normais do sketchbook, que fosse numa folha separada. De alguma maneira, eu queria aquelas fotografias que a minha amiga tirou desenhadas e representadas pela minha visão artística. Com base daí, eu, claro, usando de referência a forma como desenhei aquele post no meu antigo sketchbook, idealizei essas 6 imagens para esse sketchbook aqui, no caso, né? E peguei as fotos com ela, pedi para ela 6 fotos que ela gostasse mais, e também juntos nós acabamos decidindo quais seriam as melhores para isso, né? E encontrei essas 6 imagens e consegui enquadrá-las de uma forma que ficasse bem aesthetic, bem interessante e que fizesse sentido quando a pessoa, ou no caso eu, olhasse à primeira vista, tipo, batesse o olho, conseguisse entender o que estava ali. Eu confesso que quando eu comecei a desenhar o primeiro poste, gente, me deu um frio no coração de que ia ficar horrível, de que eu não estava conseguindo representar o poste da maneira como é a fotografia, porque ela é sinistra. Essa minha amiga, ela é uma artista foda pra caralho. E a visão artística dela é muito perfeita, a fotografia dela é muito bonita. E quando eu estava desenhando o primeiro, eu fiquei muito inseguro que eu não ia conseguir passar e representar a beleza que eu via na fotografia dela, mas insisti. Pensei que eu já tinha a ideia, que era uma boa ideia, eu já tinha dado a ideia para ela, não tinha como eu voltar atrás a mais, né? Porque eu ia falar o quê? Ai, Débora, sinto muito, mas eu desisti porque, ai, não vou conseguir representar a beleza da sua obra no meu desenho. Ela ia ficar puta comigo, porque eu conheço a minha amiga que ela ia me xingar tudo por eu estar sendo um babaca covarde. Então, continuei, insisti, mesmo que a princípio eu estava olhando e não estava muito satisfeito com onde estava chegando, sabe? Mas fomos ali, agora nós já estamos no terceiro, né? Quando eu cheguei nesse terceiro, eu já consegui visualizar um padrão artístico, um padrão do desenho, né? E consegui visualizar o poste. E meio que, apesar de ainda estar inseguro, eu comecei a já gostar do que eu estava fazendo. E com aquele pensamento de que tudo bem, não é perfeito, não é exatamente como a foto, mas é a representação do que eu estou vendo, é a representação artística que eu estou fazendo. E tendo que me respeitar como um artista que não tem técnica, que não tem estudo, que não tem a teoria e a base certa, né? Ninguém me ensinou. Eu tô tentando na raça, tô aprendendo a desenhar na raça. Então, eu acabei aceitando esse fato e continuando e insistindo e tentando de alguma maneira acalmar meu coração para que no final eu decidisse se realmente era uma coisa que não ia dar certo, né? E como vocês podem ver, com esses 3 já, e aí com esse quarto que estamos começando,
estava dando certo sim, porque não é uma cópia das fotos, não é uma representação artística fiel e realista, mas você bate o olho e você consegue, acho que se você for brasileiro ou latino-americano, né, você consegue entender que esses são postes de energia, que são postes de luz. Até porque a gente, em todo lugar que a gente vai, tem esses postes de luz cheios de luz, de fios, né? Alguns com sapatos, outros com, enfim, as mais variadas coisas. A gente sabe que o brasileiro, ele tem muita criatividade para o que jogar nos fios, né? Principalmente se você for de uma favela. E eu não tô falando isso de forma pejorativa, porque eu já morei em uma pseudo-favela. Então, tipo assim, gente, sem julgamentos, é só fatos. Se você passar, sei lá, em qualquer lugar aí, cidadezinha de moleque, vai ter pipa, vai ter cardaço, vai ter tênis, vai ter bola, vai ter 1 milhão de coisas nos fios. E seguindo para esse desenho, eu comecei a me aventurar mais, porque aí comecei até a colocar alguns fios que não estavam na referência, algumas coisas que não estavam na referência, para dar uma ideia de que esses postes estão cada vez mais lotados de fio. No fim, posso dizer para vocês que quando eu estava chegando nesse quinto desenho, eu já estava satisfeito com o que tinha, com o que já tinha, com o que já havia sido desenhado e estava ansioso para ver os 6 prontos, porque até então, mesmo que eu já conseguia ver postes de energia ali, ainda não me parecia um desenho completo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas conforme eu ia terminando e tendo mais confiança para desenhar fios, para, né, dar um ponto artístico mais diferente do que usar referência, eu fui vendo que eu fui dando mais vida para esse desenho, né? Talvez, gente, eu esteja viajando e esteja falando com muito mais afeto do que realidade da minha obra. Mas assim, vocês me dão a licença porque, né, eu sou o artista e a obra é meu filho. Então, assim, que mãe não é coruja com seu filhote, não é mesmo? Esse poste eu adorei porque ele tem uma caixa de energia, ele tem umas caixas com fios, até me lembra um pouco postes daqueles que ficam perto daquelas torres, né? E a gente chega por fim no último desenho, no último poste. Nesse eu tentei fazer uma graça, como eu fui dizendo para vocês, eu fui me aventurando e criando confiança, então quis tentar fazer um foco de luz no desenho para vocês verem como a confiança ela é ingrata, né? A gente vai chegando nela e aí ela descaralha tudo, fala assim: "Ah, você tá confiante? Então vamos ferrar com tudo, né?" Mas, brincadeiras à parte, eu gostei muito dessa contracapa. Eu até tentei grifar um pouquinho no final, porque eu acho que ia dar mais sentido grifar os quadradinhos, né, do que deixar eles todos soltos. Eu tô pensando em amanhã comprar um nanquim para finalizar elas de forma que eu pinte ao redor todo de preto e consiga fazer um desenho na folha, agora a primeira folha mesmo, com o nanquim para deixar mais grifado, né? Deixar mais interessante mesmo, finalizada a arte, né? Mas não sei se farei isso mesmo, porque ficou com medo de estragar, já que eu acho que ficou bom. E a gente termina essa contracapa do meu sketchbook. Eu fiquei muito feliz fazendo ela. Como eu descrevi aqui, o início me deixou muito ansioso, inseguro, mas eu insisti e quando chegou no final, que eu vi ela feitinha e pronta, gente, não tem sensação, assim, não consigo descrever. Então agora eu deixo com vocês uma visão mais panorâmica do desenho. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti. E deixa um like, um comentário e até a próxima.